Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Brasil Tupiniquim. Meu nome é Armando Dias, este é Inglês para Brasileiros. E nesta aula de hoje a gente vai falar sobre um dos temas mais difíceis, especialmente para o brasileiro, que é o tempo verbal chamado em inglês de Present Perfect. Você olha assim, você pensa que tem a ver com presente, mas na verdade esse é um tempo passado, é para descrever uma ação no passado que você não quer mencionar quando. Então, nós chamamos isso em inglês de Present Perfect. Toda vez que você faz uma ação ou descreve uma ação num passado, né? Mas se você não quer dizer quando, então o que importa é a qualidade da ação, então você usa o Present Perfect. Se você disser que uma coisa aconteceu num passado definido, então é o Simple Past. Eu já fiz um vídeo sobre isso. E em português nós chamamos isso de pretérito perfeito. Você faz uma ação e não pode voltar no tempo. Então esse é o Past Simple ou Simple Past. Mas não é o que acontece aqui. Nós temos um tempo passado chamado Present Perfect, onde você descreve uma ação num passado que você não quer dizer quando. Então eu formo o Present Perfect da seguinte maneira, usando o presente do verbo to have, que como você sabe é um verbo auxiliar. Por isso ele tem o nome de present, porque o verbo have vai estar no presente. Mais o particípio do verbo principal e mais algumas palavras, que é o que a gente vai destacar agora. Então eu vou mostrar para você como que você pode reconhecer o presentificação. E eu vou, como sempre, colocar aqui de forma resumida, porque na internet existem trocentos vídeos sobre o assunto, então eu não quero que o meu seja mais um. Eu quero que seja bem prático, fácil e de fácil assimilação. Então vamos lá. Como é o verbo to have, eu tenho que conjugar o verbo com os pronomes, né? I have never seen a ghost. Eu nunca tenho visto uma assombração. É claro que você não fala assim em português. Você fala, eu nunca vi uma assombração. Eu nunca vi um espírito, né? Então aqui nós temos a primeira palavra, never. Never. Eu nunca vi. Passado de se, né? Se, só, passado simples, e o particípio. Então, have mais particípio, e alguma palavra indicativa do present perfect. Never, nunca. You have not found a job yet. Então, aqui nós temos duas coisas. Primeiro a negativa e depois a partículazinha yet, que eu poderia colocar aqui, mas não deu espaço. Yet. Tá? A primeira observação é que yet quer dizer ainda. Sempre usado na negativa. Sempre casado com esse carinha aqui, ó. A partícula negativa not. You have not found a job yet. Você ainda não encontrou um trabalho. He has already had lunch. Aqui nós temos, não coube aqui porque é uma palavra grande. Esta é outra característica, outra palavra que identifica o present perfect. Already, que é já. Esse aqui é já ou ainda na negativa. E esse aqui é na afirmativa. He has already had lunch. Ele já teve almoço, ou seja, ele já almoçou. Em inglês, a gente não almoça. Em inglês, a gente tem almoço. Have lunch. A interrogativa, eu quero transformar isso em pergunta, é só botar esse carinha para cá, ó. Have I? Have you? Has he? Has she? Has she been to Italy? Ela esteve na Itália? Has she been? É o be, né, pessoal? Be. Has she been to Italy? Aqui a ideia é esse yet ou já, né? Aqui eu poderia colocar ever, né? Que é esse carinha aqui, ó, ever. Que quer dizer já, para pergunta.
Has she ever been to Italy? Mas não preciso colocar porque está implícita esta ideia na própria pergunta do present perfect. Has she been to Italy? Ela já esteve, né, o verbo to be, na Itália? Ainda não, mas vai estar logo logo. Agora eu vou chamar a sua atenção para algumas observações importantes. Esse I have contraído fica I've. I've never seen a ghost. Aqui a contração é o have not. Se você quiser, você pode contrair. E o have not fica haven't. Haven't. Aqui também você pode fazer a mesma coisa. He has, você elimina isso aqui e fica só his. Não vai confundir com he is, que também é contraído desta forma. Então aqui fica he's already had lunch. Aqui eu posso colocar o verbo go. E no particípio é gone. Has she gone? Se fosse na afirmativa, ó. She has been to Italy. Ela já esteve na Itália, mas ela não está na Itália agora. Se eu quiser colocar o verbo go, que o passado é went e o particípio é gone, she has gone to Italy. Significa que ela foi para a Itália e ela está lá. Tá? Essa é a diferença do been para o gone. Né? Continuando com os pronomes. It, neutro, né, como você já sabe. It has rained for 2 weeks. Tem chovido por 2 semanas. Então, aqui a observação a ser feita é com relação a essa palavra. For é outra palavra característica do present perfect. Vou colocá-la aqui. For. It has, fica it's rained for 2 weeks. Tem chovido ou choveu por 2 semanas. Uma ação feita no passado que você não quer dizer quando, só a duração da ação. Durante ou por. Agora, nós. We have, fica we've just met. Quer dizer, acabamos de, ou acabar de. We've just met. Você chega e encontra com 2 amigos, eles estão conversando, e um deles vira para você e fala, nós acabamos de nos encontrar. Então, just. We have just met. We've. Este também é muito usado, tipo, die, né? Ih, rapaz, coitadinho do gato, acabou de ser atropelado, acabou de morrer. Just died. Acabou de. Então, toda vez que você quer descrever uma ação que acaba de acontecer, tipo, acabou de morrer, acabou de se encontrar, acabaram de se casar, né? Então, você usa just. Por isso, nos filmes, você vê muito escrito isso, just married, né? Ou seja, recém-casados, acabaram de casar. Agora, pergunta, né? Have you ever worked at a bank? A propósito, pessoal, meet, o passado é met, tá? Met. Have you ever worked at a bank? Você já alguma vez ever worked at a bank? Você alguma vez já trabalhou no banco? Ou você já trabalhou no banco? Então, ever. Have you ever worked at a bank? Então, você observa que está no passado. E, finalmente, they have fica they've. They have fica they've. They've known each other since 1990. Isso aqui é o verbo to know, né? To know. Passado simples é knew e o particípio é known. They have known each other since. Eles conhecem um ao outro, ou eles se conhecem desde 1990. Aqui, então, está outra palavrinha-chave. Então, nós temos for, depois nós temos ever e agora since. Quer dizer desde. Então, aqui está mais algumas dicas de uso do presente perfeito. Nós, lá na outra
No outro segmento a gente viu already, né? Already. Nós vimos também never, etc. Então aqui está uma lista, não é completa, mas dá para você ter uma ideia das palavras que te dizem ou que te dão uma dica de que você precisa usar esse tempo verbal chamado present perfect. Pessoal, aqui está uma maneira bem prática de representar o passado e o present perfect. Aprendi isso com um professor meu que disse que eu iria usar isso para o resto da vida, e é verdade. Ó. O passado simples, ou simple past, é uma ação que acontece num passado definido, portanto, yesterday, last week, etc, etc. Que você não pode voltar no tempo. Ao passo que o present perfect é uma ação que você descreve que é uma ação feita num passado que você não sabe ou não quer definir. Então esse é o present perfect. Então aqui é o gráfico do present perfect, esse é do simple past. Uma ação que acontece no passado, que você não quer definir, mas que é importante a ação em si e não o tempo verbal. Então vejamos aqui alguns detalhes sobre os verbos regulares e os verbos regulares. Esse é o irregular e esse é o verbo regular. Então olha só, se, só, seen. Lembrando que o presente perfeito você tem que usar a terceira coluna. E esta é a coisa mais complicada, porque você tem que saber a terceira coluna. Não basta apenas a segunda, você tem que saber a terceira. Então é se, só, seen. Então aqui você tem hit, 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 que é o mesmo caso que acontece com put. Put, put, put. Fit, fit, fit. Ou seja, as três formas são iguais. Ver, bater. Hit. Aqui eu tenho o verbo come, que é vir, passado came, e o particípio come. Então, esta forma é igual a esta. Só o contexto vai te dizer qual é das formas que você está usando. Se é esta ou esta. Agora o verbo to read. Read, ele tem a mesma escrita, porém a pronúncia é diferente. Então é read, read, read. Read, read, read. Ler, leu, lido. Agora os verbos regulares. Chamar sua atenção para três observações. Work, no passado work to work, né? Eleva ao quadrado. Stop, né? Stop. Quando você tem um verbo de uma sílaba só, embora tenha 4 letras, você dobra a última letra. Então, stopped. Som de T, tá? Eu tenho um vídeo sobre isso, dá uma olhada lá. Aqui eu tenho study, estudar. No passado você elimina o Y e coloca IED, studied. Acontece sempre? Não. Quando o Y é precedido de vogal, aplica a regra geral, que é ED. Então, played fica played. É o mesmo que obey, obedecer. No passado fica obeyed. Então esse foi o nosso assunto de hoje, o presente perfeito. Apesar de ser chamado de presente, ele é na verdade um tempo passado. Chama-se de presente porque eu uso o presente do verbo to have como auxiliar. E eu uso o perfeito porque é a terceira coluna que você tem que guardar. Então, se, só, seen. Se o verbo for regular, só acrescentar ed. Tem as palavras chaves do tipo never, already, ever, yet, etc, etc. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, se não, dislike. Este é meu e-mail. Se caso você quiser escrever para mim, perguntando alguma coisa, fazendo alguma crítica, sugestão, é sempre bem-vindo, tá bom? Até o nosso próximo vídeo. Fui!